Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu canal de informação. Esse é o nosso primeiro episódio de 2023 e nós estamos juntos novamente com você e contamos aí com a sua audiência. Por isso, faço um convite para você curtir, comentar e compartilhar e também se inscreva, tanto no YouTube como no Spotify. O convidado de hoje é o Nilton Faria, ele é diretor de obras e serviços do Saema e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o esgoto clandestino, obras e serviços realizados pelo Saema. O Saema é uma entidade autarquia municipal com personalidade jurídica e patrimônio próprio, responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e captação e tratamento e disposição final dos efluentes domésticos. Niltinho, seja muito bem-vindo. Posso te chamar de Niltinho, né? Sim. O Niltinho é o homem que está sempre disposto a resolver os problemas do Saema, né? Complicado, mas é uma função assim... que toda hora a dinâmica do trabalho de vocês lá no Saema é bem intensa, né, Niltinho? Bem intensa. Obrigado pelo convite, né, Manu? E a gente agora, começando em 2023, vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas para o munícipe, né? De antemão, agradeço todo mundo. E realmente é o que você falou, são muitas coisas, né? Muito dinâmico, o serviço não para, 24 horas. E a gente tem que ter uma visão tipo 360 graus. Tem que olhar tudo realmente que acontece e fazer o melhor para o município. E esse é o desafio, né, do Saema, porque é uma autarquia muito grande, né, que atende tanto o abastecimento de água como também o tratamento de esgoto. E a dinâmica do serviço realmente é uma dinâmica que exige ali um olhar como um todo, como você falou, né, um olhar ali 360 graus. E a gente já entrou o ano com uma notícia, né, não muito boa, que o Saema recebeu uma denúncia, né, de que estava havendo um descarte irregular de esgoto. Fale para a gente quais foram as medidas que o Saema já tomou assim que recebeu essa denúncia. Na verdade, o que acontece? Teve aí, então, essa denúncia desse chorume que estava caindo, né? No rio, na verdade, não chegava até na estação. Na verdade, estava caindo no rio. E aí foi tomadas as medidas, né? De que realmente não era nós, né? De que vinha de uma empresa particular. E foram tomadas todas as medidas, né? Para que chegasse até a pessoa a notificação. E a parte nossa, de que cabe a nós, é de olhar a nossa rede, realmente a nossa rede de esgoto, os coletores. E o que está muito ocasionando, e que isso dificulta bastante, são realmente essas águas que entram no nosso esgoto e que comprometem realmente o tratamento. Porque a empresa, né, responsável pelo tratamento de esgoto, ela só consegue tratar o esgoto que entra, né, dentro da estação. Agora, esses esgotos clandestinos, eles dificultam muito essa questão do tratamento, né? Sim, a gente tem, por exemplo, vamos citar aqui no São João, por exemplo, a gente tem uma declividade muito grande. E tem bastante pessoas, né, que talvez ela reclama, tá com mau cheiro e tal. E quando você chega e faz uma fiscalização, você se depara com a casa dele está 4, 5 metros, não é centímetros, são metros, 4, 5 metros abaixo do nível aonde o esgoto dele correto é a frente, é onde tem a rua. E aí ele acha mais fácil essa edícula que ele fez jogar direto no rio. Então é um problema assim que vem se arrastando há muitos anos, não é fácil de corrigir, porque aí a pessoa tem que praticamente derrubar a sua construção, fazer um aterro de 4, 5 metros e jogar esse esgoto para frente. Mas mesmo assim a gente vai lá, orienta as pessoas que não podem jogar no rio, porque um joga aqui, o outro joga lá, e não é pouco, são muitos, e isso daí realmente acaba causando um transtorno, sim, principalmente nos períodos onde não tem tanta chuva, onde a água está praticamente uns 30, 40 centímetros só no rio. Então o leito do rio praticamente seco, e você com esse esgoto jogando, né? A pessoa fala, é pouquinho, mas não é. Se você pegar um montante aí de umas 40, 50 residências jogando, isso se torna uma quantidade grande de esgoto no leito do rio.
E isso só vai vir à tona e o odor vai subir quando for no período da estiagem. Hoje, por exemplo, ele vai embora de boa por conta do volume que tem no rio hoje. Mas isso daí é uma coisa que a gente já vem há muito tempo trabalhando em cima disso. E o que a gente consegue, orientação, tentar ver se a pessoa tira, se a pessoa consegue fazer uma cisterna, colocar uma bombinha, bombear para jogar aonde que é o esgoto correto dela, que é sempre na rua, na frente da casa, não aos fundos. Então a gente faz toda essa parte, né, de orientação. Mas é um trabalho árduo, viu, Fia? Bom, então a gente precisa entender que existe duas questões aqui, né? Primeiro é as pessoas físicas que fazem fazem o transbordo, né? Não sei se seria essa a palavra correta, do esgoto de forma irregular. E também empresas, né? Pessoas jurídicas que fazem esse tipo de descarte irregular do esgoto. Sim, a maioria das empresas, todas elas têm a ligação certinho, tanto de água pluvial e quanto a rede de esgoto. Mas eu estou tendo um problema que em alguns casos, o nosso coletor, por exemplo, no período de chuva, ele sobrecarrega, ele transborda, ele joga a tampa para fora. E isso não é normal. O esgoto em si, ele não faz isso. Ele só faz isso quando você tem um volume muito grande de águas pluviais. E a gente está tendo em alguns pontos, né, vamos falar até ponto estratégico, do qual passa o nosso coletor, uma rede de 300, e ela não está suportando. E aí eu recebo vídeo daquilo ali parecendo assim, uma cachoeira assim, jogando para fora, e aí a primeira coisa que a gente analisa, o esgoto não faz isso. E por que isso acontece sempre no período de chuva? Porque realmente há ligações clandestinas. E aí a solução, no caso, é a gente colocar os nossos fiscais para fazerem realmente a fiscalização. A fiscalização para notificar a pessoa do que está acontecendo. Exatamente. Né? E para poder fazer essa fiscalização, temos a cidade inteira, né? É uma coisa assim, você não consegue fazer do dia para a noite, é muito complicado você ter 3 fiscais de rede para a cidade inteira fazer esse levantamento. Mas a gente pega os pontos estratégicos, que é o que acontece, né? Por exemplo, eu sei que... Os mais recorrentes, né? Você já conhece, né? Pelo o tempo que você está trabalhando no SAEMA, você já consegue identificar quais são os bairros que são mais problemáticos, né? Então, esse aqui é um local que já me está dando problema, já não é a primeira vez. Então, a gente trabalha em cima daquele local, próximo àquele bairro, então a gente vai conseguir identificar. E a gente faz isso tanto com o esgoto, quanto com a água. Um exemplo que eu vou dar para você... A gente estava chegando na estação muita água, água mesmo, não era esgoto. E não tinha como chegar água na estação. Se você tem 400 litros por segundo, por que está chegando um esgoto limpo? E aí o que a gente fez? A gente pegou todos os bairros e começou a fechar os bairros, tipo assim, esse bairro, qual que é a saída principal do esgoto? Então, eu tenho uma linha que é a principal. Então, a gente começou a pegar da linha principal e fazer um levantamento. E foi quando a gente descobriu, né? Isso foi em 2022, a gente descobriu que tinha uma rede de água potável estourada e que jogava direto dentro do esgoto. Então, o volume era grande mesmo e chegava até a estação. Então, para você ver como que tudo é monitorado. Chegou diferente lá, a gente já sabe que alguma coisa não está certo. E aí, cada um vai pegando a sua tarefa. Muito bem. Você que está nos acompanhando no SAEMA Podcast, nós estamos conversando aqui com o Niltinho. Ele é diretor responsável aqui por obras e serviços do SAEMA. Nós estamos falando aqui um assunto muito sério, que é referente ao esgoto clandestino, que isso acontece não apenas com empresas, mas também com pessoas físicas, né? Então, você precisa ficar atento na hora de você construir a sua casa, para você não cometer esse erro que acaba sendo um crime ambiental, né, Niltinho? Sim, sim. Outro problema que a gente tem, né, quando você joga realmente essa água, que você simplesmente fala, eu vou jogar minha água de chuva na rede de esgoto. E você sobrecarrega algo que já foi dimensionado. Então, provavelmente, se houver uma obstrução, essa obstrução, ela vai ocasionar o quê? Vai jogar aquela tampa, né, que é a tampa de PV que protege ali o posto de visita, e quando ela joga aquela tampa, então o motoqueiro, na hora que ele passa, ele pode sofrer um acidente. Outra coisa, quando obstrui essa rede, ela faz uma pressão enorme, que ela chega a vazar na bolsa, e no momento que ela está vazando, de boa. Mas passado a chuva, amenizado o problema, baixado o esgoto, ela formou um bolsão aonde vazou,
e ela vai puxar toda aquela terra para dentro da rede. Ela fazendo isso daí, vai surgir uma cratera, aí algumas pessoas falam, mas do nada surgiu, consequente daquela chuva que deu e da obstrução. Porque aí, como as pessoas, tudo que está no quintal vai para a rede, e a rede é dimensionada só para o esgoto, então você vai ter brinquedinho de criança, pelo de cachorro, pedaço de madeira, tudo isso vai formar um emaranhado dentro da rede e vai travar. E algumas casas, vamos falar, umas casas que, por exemplo, não tem válvula de retenção, ela vai sofrer com isso. Porque aí, provavelmente, vai voltar para as casas. E olha só, é um prejuízo enorme, né? Acaba sendo um prejuízo para o SAEMA, que tem que fazer ali todo um trabalho, né, para retirar esse lixo, esse esgoto que foi descartado de forma irregular, mas também é um prejuízo para o próprio munícipe, né? Então é uma questão de consciência, né? Sim. O munícipe ele tem que ter essa consciência que é responsabilidade tanto dele cuidar do esgoto como também do SAEMA, né? Porque aquilo que ele descarta de forma irregular, obviamente, vai prejudicar. Sim. E outra coisa que acaba acontecendo, e isso é muito bom, graças ao podcast, a pessoa vai ter noção exatamente do que eu vou passar para ela, que às vezes ela tem uma válvula de retenção e ela liga para o SAEMA falando que o esgoto dela não vai embora. E aí você vai entender o porquê que o esgoto dela não vai embora. Quando eu tenho uma válvula de retenção, o que acontece? Aquela válvula, ela impede que o esgoto da rua entre para a minha casa. Esse é o primeiro objetivo. Uhum. Quando eu tenho uma rede obstruída, o que vai acontecer? Então, aquela rede que está obstruída, ela vai ter uma pressão sobre a sua válvula, do qual a sua válvula realmente não vai abrir. Olha só, a sua válvula, então, ela não vai abrir, você não vai conseguir mandar o seu esgoto, porque, de repente, a rua está obstruída. Ou seja, se você estiver usando normalmente, você vai aguentar até que aquela água baixa, bonitinho. Mas se você, por um momento, tiver uma ligação de água clandestina na sua rede, o que vai acontecer? Aquela água clandestina não vai conseguir também ir embora no nosso esgoto, porque você tem uma válvula. Então, o que ela vai fazer? Ela vai chegar até a válvula, porque eu tenho um travamento de fora para dentro e também o travamento interno. Né? Porque assim, ela travou para não deixar entrar nada. Mas quando eu jogo água pluviais dentro da minha rede, ele vai borbulhar dentro da casa da pessoa e a pessoa vai ficar desesperada, vai achar que a rede de esgoto lá fora está obstruída, que realmente está, mas é a rede de mestre, não é a rede dela, e vai ocasionar um transtorno. Então, mesmo com a válvula de retenção, você corre o risco, sim, dela voltar se você tiver água clandestina. Agora, se você tiver só o seu esgoto, automaticamente o que você está utilizando, ele vai sedimentando no cano, ele vai ficar parado, ele vai se acomodando até dar o tempo de eu sair para fazer o serviço dele na rua. Então, assim, a válvula de retenção, ela ajuda para quem não tem água clandestina. Se você tiver água clandestina, esquece, que a válvula de retenção ela vai trazer para você um transtorno. Porque a hora que travar a rua, aí toda a água sua do quintal seu vai voltar para onde? Para dentro da sua casa. Meu pai, que desespero, né? Você já passou por isso? Conta aí pra gente nos comentários, relate aí alguma situação semelhante. Às vezes a pessoa também mora de aluguel, nem sabe, né, que a rede dele é clandestina, às vezes também fez e não tem nem noção, né, do que está acontecendo ali. Então, por isso que é importante você contratar profissionais, né, que realmente façam trabalho de forma correta para não acontecer esses prejuízos, né, porque acaba sendo um prejuízo, né, tanto para o SAEMA, que poderia estar resolvendo outras questões, né, como também para o próprio munícipe ali, né. É uma situação bem complicada. Complicada. E a gente pede para que as pessoas tomem muito cuidado no período chuvoso, porque, assim, você não consegue achar o culpado quando surge uma cratera. Né? Só quer achar quem pode resolver, né? Exatamente. Aí você vai ter realmente quem que é o órgão responsável, se é água pluvial, se é o pessoal da prefeitura, se é o pessoal do SAEMA, você realmente vai ver quem que é e vai mandar o pessoal consertar aquilo ali. Mas aonde que a gente pede para as pessoas tomarem cuidado? No período chuvoso, ele forma muita poça d'água. Então, se você não tiver conhecimento daquele trajeto, se é um lugar que você nunca passou, tomar cuidado a hora de passar, porque pode realmente sim ter uma tampa de PV fora, você cair com a roda da sua moto ali. E eu volto a repetir, não somos nós que ocasionamos isso.
devido à quantidade de água clandestina na nossa rede, ocasiona isso, e depois, no final das contas, vem uma parte da conta como se a gente que fosse o culpado daquele acidente. Então, a gente orienta que as pessoas tomem cuidado. É um lugar que você não é acostumado a passar, passa devagarinho. Toma cuidado ao passar dentro dessas poças, porque talvez ali, embaixo daquela poça d'água onde você não está visualizando nada, já existe uma cratera do qual ela foi ocasionada pela chuva, e você imagina que é uma poça d'água só, eu vou passar e você cai com o carro. Então, assim, tomar muito cuidado, é sério isso daí. Quando chove, a gente vê alguns casos na TV dos ocorridos. Existe também tubos enormes, e você fica imaginando que o estrago é só num tubo de 300 ou de 200 milímetros, e não. Tem tubulação de 1.000, que ela pega, por exemplo, ela passa por debaixo de uma via, de um lado para o outro, e se ela formar uma cratera, é uma cratera enorme mesmo. Então, para as pessoas tomar o máximo de cuidado nesses períodos de chuva. Bom, nós estamos conversando hoje com o Newton Faria, ele é diretor de obras e serviços do SAEMA. Nós estamos falando aqui sobre o esgoto clandestino e os perigos que ele ocasiona tanto na sua residência como também na sua rua. Então, é importante você tomar muito cuidado em relação a isso. Se, porventura, você tem esgoto clandestino dentro da sua casa, tome as medidas cabíveis, para resolver essa situação, para não prejudicar tanto você como também outras pessoas, como o Nilton aqui mesmo mencionou, um perigo de algum acidente. Então, é muito complicada essa questão e a gente precisa realmente se atentar a essa situação para que isso não aconteça mais. Como que o munícipe ele pode resolver a questão do esgoto clandestino? Olha, na verdade, vou citar um exemplo que você tem a sua casa, e normalmente, se você realmente tiver 30 centímetros abaixo, o seu quintal, 30 centímetros abaixo, o nível do seu quintal, e você vai ter que ter pelo menos 2 tubos de 100 milímetros que passa pela sua garagem para coletar toda essa água de chuva para fora. É uma questão que pode ser resolvida. Pode ser resolvido, porque ao construir a casa, e a gente fala com propriedade, porque além de pedreiro, eu sou engenheiro civil, o que acontece? Quando você já faz o seu projeto, então existe o ponto de nível em que é tirado. Então, quando você tira um ponto de nível, ele já é tudo calculado para desde a edícula que você vai fazer futuramente. Então, assim, é uma questão mesmo da pessoa, na hora de fazer isso daí, se eu tenho uma intenção de construir ou não. Independente se eu vou fazer uma edícula no fundo da minha casa daqui 15, 20 anos. Independente. Eu tenho que já deixar passado 2 tubos de 100 milímetros para coletar pelo menos a água do telhado e do meu quintal. Isso daí é uma coisa básica que tem que ter. E aí, se de repente a pessoa não tiver isso daí, qual que é o transtorno que ela vai ter? Eu tenho uma área pronta com porcelanato bonitinho, mas eu preciso cortar. Quebrar. Eu preciso pegar um pedreiro, seja ele cuidadoso ou não, vai ter que cortar a minha área e tirar para mim essa água de chuva, porque eu não posso jogar no esgoto. Uma vez pego realmente pelos nossos fiscais que tem uma água clandestina no quintal dessa pessoa, ela é notificada, ela tem um prazo para estar regularizando. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, Caso a pessoa ela é notificada ou é descoberta, que ela tem esse esgoto clandestino, quais são os procedimentos, que o SAEMA, as medidas que o SAEMA... Sim, o fiscal, então, ele faz a notificação, porque ele que encontrou aquilo ali, ele vai fazer a notificação, a pessoa vai ter um prazo para regularizar. Se a pessoa não tiver isso de dentro do prazo, ela não conseguir, ela justifica por que não conseguiu, talvez problema financeiro e tal, a gente também entende, Aí a gente pode, de repente, prorrogar, mas normalmente as pessoas que são notificadas, elas fazem dentro do prazo, e a gente agradece demais as pessoas que colaboram, A gente realmente tem consciência, você tem que criticar quando tem que criticar e tem que elogiar quando realmente eles merecem o elogio. E até a data de hoje, as pessoas das quais a gente consegue identificar, elas nos ajudam. E isso é importante. E aquelas que, de repente, não fazem isso, ela corre o risco, Isso é dentro da nossa agência reguladora, a ARES-PCJ, é tudo bonitinho, não tem nada de invenção.
pode ocasionar até o corte de água se a pessoa não regularizar. Então, uma das punições que pode acontecer é suspender a água para a pessoa fazer o corte se ela não cumprir com aquilo que foi pedido, até porque ela que está errada, não a gente. Muito bem, você que está nos ouvindo hoje no Saema Podcast, nós estamos conversando aqui com o Newton Faria, que ele é diretor de obras e serviços do Saema. Nós estamos falando sobre o esgoto clandestino. Aqui ele já deu várias dicas de como você resolver essa situação na sua casa. E também falamos aqui sobre os prejuízos que são causados tanto para a sua residência, como também para a sua comunidade em geral, em qual você vive. Niltinho, agora vamos falar sobre obras e serviços que são realizados pelo Saema. Sim. Nós estamos num período chuvoso, está acontecendo chuvas recorrentes, né, de madrugada, e nós vemos que tem algumas obras que o Saema está impedido de estar realizando justamente por causa da chuva, né? Quais são os procedimentos que o munícipe ele pode tomar? Qual que é as medidas que o Saema também está realizando nesse período? E fale para a gente quais são as obras mais recorrentes durante esse período chuvoso. Bom, durante esse período chuvoso a gente vai ter alguns imprevistos, que são essas crateras que podem surgir. E são devido a quê? O que causa essas crateras? Essa cratera ela surge através da obstrução da rede. Obstruiu. Né? Exatamente o que a gente já estava falando. Exatamente. Aquilo que a gente estava falando. Tipo assim, ela obstruiu a rede. Aí hoje, por exemplo, não está chovendo. Então ainda está vazando em alguns pontos, no PV está vazando porque está obstruído. O Saema vai agora, nesse exato momento, desentope. No que ele abaixa todo aquele volume, aquela pressão, ele tira aquela pressão, ele vai puxar todo aquele barro para dentro da rede. Vai embora. Esse barro, no entanto, vai chegar até na estação. Ele abaixa tudo. Mas, a hora que ele abaixa, que ele traz esse barro, então você vai ter uma camada de asfalto, até então, de boa, vai passar moto em cima, tudo bem, coisinha leve, mas passou um caminhão pesado, pode surgir aquele... Porque tem um oco ali. Uhum. Tem, sabe, um bolsão que se formou. Aí já revela, onde está o... Esse é um dos problemas que pode ocasionar, né? Então, a gente volta a dizer, isso não é a gente que ocasionou, foi devido às coisas regulares que jogaram. Outro serviço que temos, e a gente não consegue, de repente, fechar bonitinho, tudo certinho, são os vazamentos de água. Por exemplo, quando chove, eu tenho dificuldade até em fazer o desentupimento de esgoto, porque é a cidade inteira. Então, a gente desentope pontos críticos só. Não dá para atender a cidade inteira com 2 caminhões de desentupimento, chovendo ao mesmo tempo, leste, norte, sul, não consegue. Mas tudo bem. Mas o vazamento de água a gente consegue fazer. Então, mesmo debaixo de chuva, a gente abre e conserta o vazamento de água. Mas aí você concorda comigo, eu acabo de fazer um serviço, eu não consigo fechar, porque tá tudo, o tempo está chuvoso. Eu não tenho material seco para colocar ali, eu não consigo fazer a compactação. E, aliás, se você fizer também isso, vai chover novamente, vai estragar, vai perder todo aquele material, né? Exatamente. O que vocês fazem, então, quando acontece essa situação? Mediante tudo isso que é o que está acontecendo agora, né? Que a gente faz o quê? O pessoal nosso, então, ele faz o recorte daquele local, coloca a bica, né? Que é a pedra, que a gente fala bica corrida, é uma pedra para amenizar, para não ficar o barro, e deixa sinalizado. Mas algumas pessoas, eles não têm noção que aquilo ali foi feito de madrugada, debaixo de chuva. Era uma rede que estourou, né, de água. E o Saema trabalha 24 horas. 24 horas. Então, é uma rede que foi consertada 2 horas da manhã. Eu estava dormindo, eu não vi. Aí, eu não tinha terra seca para colocar lá. Então, eu coloquei o que eu tinha ali, porque não tem, a gente não consegue fazer milagre. E aí, eu coloco lá bonitinho e tal, e deixo sinalizado. Aí, o cidadão vem e ele mira com o carro bem no meio do cavalete e dá. Puf. No que ele dá, ele fica dentro da vala, filha, porque ali está tudo mole ainda. Então, assim, a sinalização, quando ela tem, realmente é para te avisar. Para respeitar, né? Porque aqui... mas eu achei que isso aqui estava feito há uma semana. Não pode viver no achismo, né? Você que está nos ouvindo aqui no Saema Podcast, preste bastante atenção nessas dicas aqui do Niltinho, né? Se você vê uma sinalização do Saema, respeite, né? Principalmente nesse período chuvoso. Não tem o que fazer, né, Niltinho? Tem que realmente esperar esse período passar para poder realmente fazer
todo o processo do asfalto. Sim, e o asfalto, né, do outro podcast, a gente já tinha comentado que trabalhamos com massa fria. Ela demora tipo de 15 a 20 dias para solidificar. É a massa da qual a gente consegue fazer o reaproveitamento. Então, eu não consigo fazer o asfalto com o solo molhado. Primeiro que eu tenho um local instável, né? E muitas pessoas ligam, mas eu estou com um buraco para frente da minha casa. Eu só tenho que dizer que a gente vai colocar pedra, recortar, esperar passar chuva, porque se eu for lá para tentar agradar a pessoa e colocar o asfalto, o que vai acontecer? A próxima chuva que vier vai levar esse asfalto. Ou seja, o problema nunca vai ser resolvido, né? Exatamente, porque eu vou estar perdendo material. Né? E a gente preza pelos materiais, a gente sabe que só no fato de eu colocar a própria pedra, dependendo da chuva que vier, ela vai levar essa pedra embora. Então a gente faz o quê? Espera realmente uns 2 dias secar, bonitinho, faz o asfalto. Em alguns casos, eu sou obrigado, em alguns casos, a asfaltar e mesmo assim colocar o cavalete. Olha que situação. Porque você falou que demora um período até de 15 dias, né? Exatamente. Então, ou seja... Se a pessoa passar ali, vai estragar tudo o trabalho. Mesmo eu asfaltando, eu ainda sou obrigado, mesmo asfaltando, eu sou obrigado a colocar um cavalete sinalizando, tipo assim, ó, agora você não vai pisar no barro, você não vai ter o barro na frente da sua casa. Mas aqui ainda não está bom. Porque o solo, para você ter uma ideia, as empresas das quais fazem o asfalto, para você ter uma ideia, eles não trabalham no tempo de chuva. Se você não consegue encontrar uma usina ou qualquer empresa que faz pavimentação trabalhando no período chuvoso. Eles não trabalham, porque não tem possibilidade. É jogar material fora. Então, é muito bom, o podcast ele vem de encontro, né, com essas informações, vamos falar até de alto nível, porque as pessoas vão saberem que eu não vou ligar para o SAEMA e eles vão vir asfaltar. Espera aí, eles vão vir dar uma solução, seja ela qual for. Jogar bica com cimento misturado, sinalizar, mas o asfalto, a gente tem que ter o dia e a hora certa para fazer, para não perder o material. Até porque a gente sabe que não pode desperdiçar material. É isso mesmo, até porque é um dinheiro público, né? Sim. Então, o SAEMA realmente está fazendo uma administração ali para cuidar de um bem público, né? Niltinho, fala para a gente quais são as outras questões mais recorrentes ali, quais são as obras e os serviços que o SAEMA realiza, né? E eu falo aqui diante da tua própria direção, né? Sim. Porque você é o diretor ali que cuida, que olha 360 graus tudo que acontece na cidade. Fora essas duas questões que a gente pautou aqui, quais são os outros serviços e obras que vocês estão realizando? O SAEMA, assim, como realmente ele tem, são muitos serviços que desenvolve, então a gente tem pessoas que fazem a troca de hidrômetro, a gente tem os fiscais de rede, a gente tem, e todos eles, por incrível que pareça, pessoas que no dia a dia, por exemplo, vamos falar de um fiscal de rede, um fiscal leiturista, ele está fazendo hoje a anotação, né, do hidrômetro, de ocorrido, de repente, sei lá, deu um estouro na conta da pessoa, e aí vai daqui, vai de lá e acaba descobrindo que tem um vazamento. Ou seja, através de todo o nosso batalhão de pessoas que estão na rua, as informações também chegam se realmente essa conta é da pessoa. Ele só não está fiscalizando ali o serviço dele, né? Outras coisas, ele já conhece a rotina, né? E acaba notificando para o SAEMA. É muito interessante porque, assim, ele manda para a gente e o pessoal vai lá ver, chega, acaba confirmando que, por exemplo, há um vazamento, né? Antes do hidrômetro. Aí, quando o vazamento ele é antes do hidrômetro, né, se tem um vazamento antes de passar pelo hidrômetro, esse vazamento ele é nosso. Ok. Após o hidrômetro, ele é da pessoa. Responsabilidade do munícipe. Então, se tem um vazamento antes de chegar no cavalete, aí o SAEMA ele faz toda aquela troca. Se for um encanamento de ferro, o SAEMA ele faz aquela troca de fora a fora, aí ele coloca o tubo PAD, que hoje é uma mangueira, né, que temos, ele faz toda a troca depois. A pessoa não pediu, mas aí o que acontece? Se eu vou ali, eu encontro um tubo de ferro. Então eu vou arrebentar realmente ali a calçada, vou cortar o asfalto e vou pegar desde da minha matriz e vou levar até você uma tubulação top de linha, né? E aquele estrago que eu fiz tanto no asfalto quanto na calçada é de responsabilidade do SAEMA, porque o vazamento estava antes do hidrômetro. Então ele não é contabilizado para a pessoa.
E algumas pessoas ficam preocupadas, às vezes quando ela vê um buraco na calçada vazando, fica com medo de ligar e falar, pô, esse vazamento vai vir um caminhão, né, de água para me pagar, e na verdade não é dela. Então, muito bom, a gente volta a falar que o podcast vem de encontro com bastante informações importantes para o munícipe. Muito bem, eu quero agradecer você que nos acompanhou hoje aqui no Saema Podcast. Fique atento a essas dicas e também se responsabilize, né, pelos atos aí que talvez você pode estar acometendo dentro da sua residência. Procure realmente a fiscalização do Saema para poder estar fazendo essa regularização. E fique atento também às obras que são realizadas na rua, né? Preste muita atenção. Niltinho, deixo aqui com você as suas considerações finais. Por favor, informe também o 0800 do Saema, como que as pessoas podem estar contactando vocês. Sim, independente, né, do que for, e se for realmente do Saema ou não, assim que o pessoal encontrar qualquer cratera que seja na rua e você não consegue identificar se é nosso ou não, independente a pessoa, se ela puder, uma das formas de nos ajudar é sinalizar com galho, né? As pessoas acham feio sinalizar com galho, tirar uma foto. Eu acho que não, é melhor você sinalizar com alguma coisa para a pessoa não sofrer acidente. Então, assim, ela pode sinalizar sim e entra em contato com o 0800 014 43 21 e aí sim a nossa equipe vai estar indo e colocando o cavalete e já passando aquela ordem de serviço para a equipe fazer. E se não for do Saema, vamos estar encaminhando para o pessoal da prefeitura que todo momento de prontidão também a gente tem uma parceria grande com ele. Manda para eles, ele já consegue também dar suporte. Queria agradecer a todos do podcast, você, estamos aí. Muito bem, eu que agradeço você, Niltinho, e agradeço você que nos acompanhou e eu te espero no nosso próximo episódio. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.